Muito bom dia, gente. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou dos 5 minutos com Gustavo Oliveira. Estou aqui com o nosso, talvez futuro, deputado estadual, Cristiano Romão. Fala, Cristiano. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo da praia. Cristiano Romão aqui conversando, dialogando sobre as problemáticas, a falta de política pública da nossa cidade, do Cabo Santo Agostinho, também as intervenções do Ministério Público, junto ao órgão público que nada fazem para a praia, para beneficiar o povo da praia. Eu queria saber agora um pouquinho do Romão. Quem é o Romão? Onde ele nasceu? Qual é o grau de estudo dele? O que é que ele pode agregar como pessoa? E depois a gente fala como, no caso, político. Pronto, antes de ser político eu sou cidadão. Nascido e criado na Charnequinha, né? Desde pequeno, nascido ali. Fui criado numa creche, numa ONG, né? Fundada pelas feministas da nossa cidade em 82. Nasci em 88, em plena estatusia do Estatuto, né? Popular brasileira, Constituição. Criado nessa creche, vendo e vivenciando a dificuldade. Nascido e criado numa casa de lona preta, não é? Numa ocupação, que é a Charnequinha. E depois, meu pai, sendo de Pirapama, me leva para a zona rural, para morar lá. E fico entre a Charnequinha e Pirapama, da zona rural. Então é mesmo local daqui do Cabo, né? Mesmo nativo do Cabo. Nativo do Cabo. Nascido e criado aqui, passando por todas as dificuldades que todo cabense sempre passou. E não cabense, que eu também não sou cabense, claro. Eu sou cabense de coração e vejo a dificuldade, a falta de política pública, exato, que a nossa cidade e a nossa região sofrem. Olha, gente, eu quero agradecer também a nossa amiga Luciana, que cedeu esse espaçozinho. Na realidade, ela nem cedeu, eu cheguei aqui e me meti aqui como uma coisa rápida. Luciana, obrigado, Deus te abençoe. Quiserem conhecer aqui, o pessoal conhecer aqui esse localzinho, esse pedacinho de paraíso, comida espetacular, atendimento bem, Wi-Fi, tudo 5 estrelas. Venha conhecer aqui na Pedra de Xarel. Agora voltando para Luciano. Olha, agora o Luciano falou em mim, colega meu que tive semana passada com ele. Voltando para o Romão, agora vamos lá. Tu é formado em quê? Eu sou estudante desde pequeno, cursei todo grau, mas sou de magistério. Professor por convicção, formado em história, professor por profissão. Isso é bom, isso é bom. É bom saber disso porque é uma classe tão sofrida, principalmente hoje, no patamar atual do nosso município. O que é que o deputado estadual... Me tira minha curiosidade e a curiosidade de quem está vendo. O que é que a função do deputado estadual? Gustavo, hoje a gente não vê a população discutindo sobre isso. A gente sabe que tem 3 poderes no nosso país, que são o legislativo, o judiciário e o executivo. Mas que, de fato, a população fica à mercê de informações homogêneas, que passam em relance, né? Quando a gente fala do legislativo, é o cargo que a gente está disputando agora. A gente está disputando o cargo de deputado estadual, que vai legislar sobre as leis estadual, sobre as questões de amplitude da LOA. A gente aqui aprova a LOA, o orçamento que é anual. Fundamental isso. É fundamental a gente saber disso. O deputado ele vai aprovar a LOA anual do estado de Pernambuco. Ele vai colocar em pauta o que é o orçamento. Depois disso, ele começa a exercer a função de fiscalizador dos recursos públicos, daquele imposto que você paga quando você compra um peixe, quando você compra uma água mineral, quando você paga IPTU, paga IPVA. É justamente o papel do legislativo, do deputado estadual, acompanhar esse recurso, primeiro aprovar a LOA, né, que a gente entender isso. Ele aprova para onde vão os recursos estaduais, para a saúde, educação, quanto vai ser gasto em cada parte dessa. E as essenciais, como turismo, meio ambiente, saneamento. Ele tem que saber para onde está indo esse recurso e dizer à população. Mas a gente vê o legislativo afastado da população, afastado do compromisso dele com o povo. Hoje um legislativo estadual gasta R$500 mil por mês. É um orçamento milionário para um deputado, o qual ele não cumpre sua função. A gente vê o exemplo. A gente tem um estado que sofre com a seca e tem um estado que sofre com a área urbana e justa e igualitária. Ela não é igual, ela falta ser igualitária, não é? O exemplo, capital, Recife, capital de Pernambuco é o Recife. É o estado mais injusto. Foi aprovado recentemente, em agosto desse ano,
a capital mais injusta do nosso país. Isso é um absurdo. Uma capital tão rica, que cresceu 7 vezes mais do que o Brasil nos últimos 10 anos. E a gente não está vendo nada. E a gente não vê nada. Para onde está indo esse recurso? Agora, né? veja só, o que eu acho interessante é que o pessoal, a gente está vivendo hoje, pela minha experiência de vida, que eu também gosto muito de história, então a gente está vivendo a Idade Média, que é o senhor feudal, os príncipes, os reis, que tem aquele pedacinho de terra, e nós somos trabalhadores trabalhando para ele. Exato. Está tão claro hoje, infelizmente, em Recife, está se passando por isso. É uma família só que está tomando conta daquilo. Há anos, né? Não é só uma família, é os feudais, como você falou, a burguesia, que vem incomodando há anos nosso estado. Eles se dividem em classes, para a saúde, educação, eles governam. A gente sabe que 40% hoje da educação pública do nosso estado, que deveria ser pública, é privatizada. Empresas privadas recebem recurso público. Por exemplo, transporte público. Foi gasto, tecnicamente seria público. Mas recentemente, além do altíssimo preço do transporte público e da péssima qualidade desse serviço, ainda ganha dinheiro. O estado de Pernambuco pagou 305 milhões de reais essas empresas que controlam, né, o transporte público. Aí eu pergunto, cadê o ônibus com ar-condicionado? Cadê? Eu vim essa semana no ônibus, Cristiano, vim do aeroporto, aí quando eu vejo, tá lá, 42 sentado e 38 em pé, uma coisa dessa. Cara, o ônibus vinha tão cheio, tão cheio. Aí até eu brinquei com o motorista. Eu disse, motorista, ô Salá, vai alguém no teu colo? Como é que é isso? Tá ganhando comissão? Tu tá sozinho aí, pô. Se que acontecer um acidente. Mas são esses absurdos que o meu canal e minha voz eu tento dar ao povo. Como ontem a mulher falou comigo, agradecendo e dizendo, olha, o setor 4, o ônibus escolar não tá chegando pra gente, foi pra manutenção. Aí eu digo, peraí, pô. Como é que pode? Vai para manutenção e não volta, não tem outro? Aí eu fico olhando assim, como gere? Eu sei que você já vai começar, como deputado estadual, pelo que eu sei, você também faz no município, se você é daqui, faz uma pressão no município. Saber o que está acontecendo com o Ministério Público. Porque, olha, vou ser sincero, a gente está perdido aqui, viu? No Cabo, um município tão rico desse, que colocou recentemente uma deputada federal que quer voltar novamente, que não fez nada. Eu fico triste com isso. Eu não sou contra eles, não. Eu sou contra um modo operante de trabalho. Na verdade, eles não fazem o papel deles, Gustavo. A gente teve, a primeira vez a gente elegeu um deputado da cidade do Cabo, né, que diz que é da cidade, o Betinho Gomes. A gente elegeu uma vez. O cara votou contra os trabalhadores, o cara não cumpriu seu papel como legislador federal de fiscalizar e propor. Veja bem, um deputado federal ele tem na faixa de 17 milhões de reais de emenda parlamentar. É muita grana. Pô. É muito dinheiro, cara. Muito dinheiro que poderia, de fato, vir beneficiar o nosso município. Eu sempre fui um cara de esquerda, né? Eu sou comunista, sou militante do PCR, do Partido Comunista Revolucionário. Passei para o PCB, passei para o PT, aliás, não é? Porque o PCR era um partido de extrema esquerda, comunista, mas que sempre atuou na ilegalidade. Quando o Lula assumiu a presidência, a gente foi indicado pelo nosso diretor lá de organização de movimento secundário, que eu fazia parte da USS, da União Cabeça Secundarista, fui indicado para ir para o PT, para militar dentro do PT. Fui para o PT. O único deputado que ocupou um papel bom para a nossa cidade foi o deputado federal Fernando Ferro, né, que a gente tem várias emendas aqui. A Orla de Gaibu foi construída por ele, através de uma emenda parlamentar, a obra de swap, emenda parlamentar do companheiro Fernando Ferro. Não tenho medo de falar isso, não é que eu estou dizendo que ele é meu candidato é outro. Mas foi um cara importante. Dá de César o que é de César, né? Dá de 7 César. mandatos importantes. O filho do ex-prefeito, Elias Gomes, não é que está aí candidato a deputado federal, foi deputado federal. O que ele fez pela cidade? Não. Qual é o exemplo que eu tenho para dizer, Cavo? Eu digo agora um exemplo, só lhe incomodando. Um péssimo gestor na área da educação. Aí eu quero Cadê as fadas? Cadê o material escolar? Cadê... Meu amigo... O cara foi deputado federal, meu amigo. Olha, não fez emenda. Teve emenda na época do Lula que foi para ônibus escolares. O cara era deputado federal, cara. Desenvolvimento da educação, que era o Mais Educação. E 8 escolas Trabalhei modelos. 5 anos no Mais Educação. Professor de xadrez, judô e karatê. Tudo recurso federal. O cara era deputado federal. Não fez uma articulação para aumentar o orçamento. A maioria das associações do Cabo de Santo Agostinho recebia esse recurso. Ele nem veio fiscalizar, acompanhar. Ele não veio aumentar o recurso. Não veio visitar os grandes programas.
Gustavo foi um educador social, estava lá desenvolvendo uma política educacional de mais educação. E ainda eu vou dizer uma coisa. O último ordenado da gente, que eu não quis me chatear, mas a gente não recebeu, Cristiano. Tu acredita? Acredito. A gente não recebeu. Deram fim, fizeram assim, ó. Puf, É justamente isso que eu estou falando para você, Gustavo. Quando o cara não tem responsabilidade de fiscalizar, acompanhar e mostrar lá na Assembleia Legislativa que, olha, está sendo um gasto na minha cidade tanto, esse recurso está premiando 10, 20 professores. E esse recurso ele deve ser ampliado. Defender como um projeto desse, porque o projeto foi muito bom. Eu sou professor e posso dizer que o projeto ele é muito bonito. Eu trabalhei em 5 escolas, foi espetacular. Quando acabou o projeto, as crianças choravam, pô. É isso que a gente tem que entender. Gustavo é um professor educador que tem vontade de ver a comunidade dele das praias desenvolver e crescer a cada dia, mas que quando a gente tem um legislador que está lá para acompanhar o orçamento, para destinar recursos, ele não faz o papel dele, né? Os ônibus escolares que você tanto fala no seu podcast e nas suas ações. Você se preocupa com a educação dos seus filhos e a educação da sua comunidade. Aí por que não está tendo? A gente tem ônibus, Gustavo, mais de 16 ônibus escolares que há menos de 15 anos estão na nossa cidade, que a maioria dele é para atender a zona rural. E está fazendo outros serviços, que eu já fraguei. Atender pastores, que eu não tenho nada contra, atender associações, atender campanhas de fulano, de ciclano, mas não atende a necessidade. Onde é que estão esses quase, se eu não me engano, 23 ônibus hoje, dentro da cidade? Olha, ônibus de motores excelentes. São ônibus preparados. É a mesma função do americano. Eu era conselheiro do Fundeb aqui dentro do município, acompanhei a compra de alguns desses ônibus, acompanhei esse recurso, então, melhor esse que repasse, você já sabe. E ele não faz o seu papel. Por quê? Eles manipulam o recurso público que deveria melhorar a vida dos nossos filhos para melhorar a vida de quem já tem. Isso é um absurdo. Vou dar mais outro absurdo, já que você tocou melhor a vida que já tem. A gente tá até fugindo do assunto, que não era nem isso que... Mas pronto, tá no caminho certo. Temos aqui a Praia de Itapuama. E esse ano a Festa do Coco vai ser aí, porque eu acho que eu dei muito em cima disso. Mas por que fazer, que eu não sou nada contra, ali no Paiva, que tem tudo... E não fazer em Itapuama poderia trazer mais gente para ali, que a pessoa é mais carente. Aí eu fico perguntando, será que tem dedo de alguém ali dentro, que mora ali dentro, que está saindo como candidato? Exato. Esse é um ponto essencial para a gente discutir. Porque a gente não tem um calendário de festas municipais. Que tinha antigamente, eu lembro. Teve uma época que se criou esse planejamento. Mora aqui há 19 anos, cara. A gente tem que entender que quando a gente diz assim, olha, um gestor que não cria um plano curricular educacional, que não cria um plano de turismo, um plano de festividades do calendário municipal. A gente tem sim os calendários nacionais que a gente tem que respeitar, claro, mas a gente tem que criar o nosso. A gente tem atrativo, como você mesmo fala. Isso aqui Xarel é uma coisa magnífica, como a Praia do Paraíso. Todas as praias, nossas praias todas. Essa aqui é belíssima e precisa de um cuidado. Por que os gestores não cuidam? Olha, a gente tem vereadores, a gente tem 21 vereadores, cara. 21 vereadores. A Câmara de Vereadores arrasta todo mês 2,8% do orçamento municipal. A gente tem um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Muito dinheiro. 300 milhões, mas 300 milhões. Mas de tudo sai 1 bilhão 600 milhões de reais. É muito dinheiro. Quase 2. E por que não ganha mais ainda? Porque não explora isso. Não explora. Mas por que ele não tem interesse de explorar? O dinheiro já está ganho. O vereador que custa, na nossa cidade, 240 mil. Um vereador que usa a plenária, porque eu vou para lá, Gustavo, e me dói muito. Eu deixei de ir para não ter um infarto. Os caras pegam o microfone para estar pedindo para o cara ajeitar a lâmpada, desentupir esgoto. A água da compressa que está faltando. Senhores. Cara, quando esses caras estão lá, né, para exercer a função de legislar a cidade, criar leis e criar possibilidades de acabar. Porque se a empresa é contratada para fazer a iluminação pública e ela não cumpre, cara, ela tem que perder esse contrato. E esse é o dever do vereador. O vereador não é para estar apontando o erro da empresa, é para dizer, olha, vou mandar para o Ministério Público, porque a empresa
em seu ano de contrato não cumpriu nem 50% do que está no contrato. Acaba. Mas por que ele não faz? Porque existe aquele velha manipulação do contrato, o contrato foi superfaturado, já passa tanto para fulano, para ciclano. Nomes que a gente sabe qual é. Nomes de pessoas que estão na cidade para governar para quem? É para a população? Não, Gustavo. É para as grandes empresas que financiaram sua candidatura. Um exemplo, a gente sabe aqui que as candidaturas a vereadores na nossa cidade são trilionárias. Trilionárias. Grandes empresários financiam essas campanhas. Para ter os benefícios. Né? Enquanto o camarada como o Gustavo, que está representando a comunidade, está aí fiscalizando, que poderia estar lá no Legislativo fiscalizando, de fato não está, porque a comparação de orçamento... Cristiano, me dê essa ideia não, pô, não me dê essa ideia não. Não é necessário. Camaradas que tenham vontade de fazer a mudança, tá lá. Olha, tem uma frase que eu gosto muito de usar, e os nossos companheiros de partido utilizam, é que o Dom Helder Câmara usou. Ele subiu no palanque da Assembleia Legislativa e disse, olha, quando eu dou de comer a quem sente fome, me dizem que eu sou um santo. Mas eu pergunto, quem causa fome? Por que essas pessoas passam fome me chamam de comunista? Essa ideia da gente colocar na cabeça que é dever nosso doer pelo irmão, pelo próximo que está passando fome, está sem moradia, está sem educação, está sem a saúde, é ser comunista? E quando tiver isso no mundo, eu vou ser comunista. Eu espero que um dia a gente tenha uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, que as zonas da praia que geram renda e emprego para o povo estejam de boa qualidade, que atrai o mundo todo com uma beleza dessa, eu vou ser comunista. Enquanto tiver essa falta. Portugal é já o segundo mandato do presidente, que eu tive a oportunidade de conhecer o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Ele é comunista. É uma coisa, nos países de melhores aptitude, que atendem todo mundo, que tem uma saúde boa, uma educação boa, são de socialista comunista. Onde tem o capitalismo, dá exemplo, aqui os admiradores da extrema-direita adoram os Estados Unidos. Eu tenho família na América, tudinho, não tenho nada com nenhum americano, tenho vários amigos meus americanos, mas se você quiser, caiu agora aqui e precisar do plano, precisar de saúde, você tem que pagar. Tu vai ser atendido, mas pode chegar em casa, a conta vai chegar na tua casa. Se você não tiver um trabalho garantido nos Estados Unidos, eles olham a carteira de trabalho lá, tal, para saber se você tem direito. Se não tiver, ele faz o atendimento e joga você na rua. Exato. É esse sistema que a gente quer lá hoje, por exemplo, Nova York. Eles não deixam mais o morador de rua morar em Nova York, eles jogam em outra cidade. Né? Jogam em uma cidade mais do interior, lá o capitalismo é tão forte que tem cidades abandonadas. Na década de 80 passava muito filme no faroeste, Cidade Fantasma. Nos Estados Unidos existe, e muitas delas. Principalmente agora, quando teve a crise econômica e a crise da moradia, que foi da Remax, aquele pessoal todo que perdeu, muita gente se matou por causa disso. Aqui no Brasil também, o capitalismo também causa isso, cara. A gente tem cidade, a gente tem mais moradias sem gente, e milhares de brasileiros que precisa do que local. Precisa de moradia e não tem. Pois. A especulação imobiliária domina o capitalismo, é um dos males do capitalismo, e que gera desigualdade, fome e miséria. Nos Estados Unidos tem muita gente morando na rua. No Brasil também tem. Recife é um grande exemplo. A capital da desigualdade não pode continuar do mesmo jeito. A gente tem que olhar para o povo com carinho e respeito, até porque sociedade é formada de gente, não é formada de prédio. E o povo como eu, como você, somos a pirâmide. Exato. Sem a gente, ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre isso, sem a gente, nada se põe em pé, porque quem põe até o Marinho, agora esqueci o nome dele, é um carioca, ele tem várias teses em cima disso. O Marinho diz, quem põe o tijolo é o pedreiro, que é pobre. Quem vai te atender na mesa agora é um pobre. E sucessivamente somos a pirâmide. Se a gente chegar um dia e todo mundo cruzar o braço e não sair de casa, quem é que vai atender o riquinho que vai sair? Quem é que vai botar gasolina no carro dele? Por isso que a gente luta na rede comunista, luta tanto para que a gente tenha um patamar igual de salário. Para que todo tenha um mínimo de sobrevivência. É o mínimo. A gente está falando do mínimo. Hoje está tendo mínimo, né? Não, a gente não tem um mínimo. A gente não tem, Gustavo. Nem hoje está tendo mínimo. A gente não tem nem o mínimo. Nem o mínimo. Porque quando a gente fala assim, olha, Gustavo ficou doente, foi no posto de saúde, passou 4 horas para ser atendido, não passou por um exame, por toda a bateria de exame. Às vezes, no mínimo, foi um exame de sangue. Aí Gustavo sai de lá achando satisfeito. Será que é isso que a gente espera da saúde?
passar no mínimo 8 horas para Não, que ser eu conheço a atendido. saúde europeia, não tem nada a ver com isso aqui. Então cara. a gente tem que ter um cuidado com isso. Quando a gente fala o mínimo para sobreviver, é um mínimo de igualdade, de respeito ao ser humano. O cara que come uma vez por dia, ele não está satisfeito. Ele não está tendo o dia dele. E olha lá, são alguns brasileiros que têm no mínimo uma alimentação por dia. Enquanto 57% aqui no nosso estado são 38% de insegurança alimentar. Como é uma vez o dia, não sabe quando vai comer. Não é que ele vai comer amanhã, né? É que ele não sabe. É se ele comer agora, ele não sabe quanto vai comer. E se ele não tem o que comer, meu Deus do céu, é o filho, a mulher que passa necessidade. É esse tipo de coisa que a gente tem que combater. Uma coisa que eu sempre digo, é como eu digo, a gente fugiu totalmente do assunto, foi bom. Você é um cara inteligente, já vi que é muito inteligente. Então, o que é que acontece? O que é que gera violência? Eu trabalho com crianças problemáticas, é minha função. Já fui para várias favelas lá oh meu Deus, vários municípios. E aí a gente quando pega uma criança dessa, a gente vê, a criança em si é pura, mas o meio que ele vive, a dificuldade que ele vive, ele se transforma numa raiva tão grande, numa hostilidade tão grande, se não formos nós que podemos amenizar um pouco, mas mesmo assim, ele passa por mal. Por quê? Eu vejo o cara que tá ali com tudo, e eu me matando e não tenho, o que é que vai gerar? Eu falo direto, Gustavo, que a gente não é vítima da sociedade. Eu não vitimizo você. Eu não coloco você em risco. É um sistema, capitalista que bota a gente em risco. É risco na rua, não é em risco em casa. É o capitalismo. O capitalismo selvagem. Porque quem está passando fome nessa cidade vê o rico cada vez mais rico, como a música da década de 82 falava, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E o futuro todo mundo já conhece. Aqui de cima sobe, o de baixo desce. Cada vez mais o de baixo passa fome e necessidade. E o rico está aí. É vítima da sociedade. Não, é vítima de um capitalismo, desse sistema que oprime a nós queremos ser melhor do que o outro. Chegou um ponto tal que a gente está vivendo hoje, que o cara ligou para mim, Gustavo, e o cara tem, que ele me ouça, não tô nem aí, tem um problema contigo. Carro de fazer passeio, tem um catamarã grande, não é aqui no Cabo, é lá em Maragogi. Gustavo, quando tu vir cá, eu te pago teu almoço, pago tua gasolina. Eu digo, sim, o que é que tu queres? Não, para fazer uma filmagem, cara, eu não trabalho assim. Eu ainda não estou trabalhando por comida e nem passeio. Se eu chegar aí e te dar um prato de comida, tu vai me deixar andar no teu catamarã, é? Aí ficou cheio de sendeiro. Quer dizer, para você ter ideia, hoje o pessoal tem um certo poder financeiro, ele está escravizando os de baixo. Literalmente. Eu não acho justo. Aqui no nosso Pernambuco, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, tem uma fazenda enorme aqui. Já foi, veja bem, ele já foi processado por trabalho escravo. Entendeu? A gente vai completar 70 anos, né, de uma pré-democracia, aliás, 80 anos da pré-democracia, e a gente sempre lutou contra a escravidão. A escravidão, ela cria um meio, Gustavo, que humilha o ser humano. Se na escravidão do império e a escravização da burguesia, causou danos irreversíveis no negro, no descendente do negro, exterminaram nossos índios aqui no Cabo Santo Agostinho. A gente tem os índios caetés, a gente não encontra mais. A gente não encontra nem a raiz mais dos caetés. Eu nunca procurei pesquisar isso. A gente não encontra mais. Então eles exterminaram nossos negros, os quilombos. Hoje tem alguns quilombos na nossa cidade que merecem o maior aplauso. É o de Messês, o daqui de Tiriri, o de Pista Preta, né? Que são quilombos que vão ser reativados. Mas isso traz um orgulho muito grande para mim quando vai ser reativado, porque traz a nossa história. Agora, por que os índios, os descendentes índios da nossa cidade e os nossos gestores, somente quero chamar aqui a atenção do PSB, que é um péssimo governador. Péssimo. Não tem competência o PSB, desses quase 16 anos que governa nosso estado. Somente se ele governa o estado, governa os municípios. E sempre teve maioria. Nunca criou um planejamento de reconhecimento para os quilombos, para os negros, para os índios caetés. A gente tem no nosso interior, os índios teve que fugir das orlas, porque as capitanias ficaram nas orlas do imperialismo. Ele ia matar, então, morrer. Fugiu para o agreste, para o interior, os índios.
Mas qual é a valorização do conhecimento técnico do nosso Estado para reconhecer as terras desses índios, as terras desses povos? Os negros foram trazidos, obrigados, Tirados da África. Tiraram, vieram para cá. Qual o reconhecimento que nosso Estado, eu estou falando do Brasil agora, que dá o reconhecimento ao negro? A gente tem um presidente, infelizmente, Gustavo, que não tem a mínima consciência do que é ser cidadão. Olha, e do que é ser chefe eu do votei executivo. nele pensando que ia moralizar. É como eu digo sempre a vocês, eu não tenho um partido, não tenho um presidente. Para mim, eu preciso de alguém que tenha um coração bom e que saiba administrar. A gente não está encontrando ninguém. Infelizmente é isso. Isso aqui é competência da Marinha. Isso eu sei, fui de Marinha de Guerra. A gente tem que conhecer isso aqui. Isso aqui é competência da Marinha. Que foi e a outra parte urbanizada, dar uma concessão aos municípios para tomar conta. Até uma certa parte. A gente tem que subentender. Veja bem, quando eu fui candidato a prefeito, Gustavo, eu falei muito Eu perguntei sobre até as obras. esposa se tu tinha sido candidato, ela ficou em dúvida. Mas tá aí, é verdade, é verdade. Fui candidato a prefeito. Aí, quando o Ele Lula ter Cabral conhecido me antes. ofereceu muito dinheiro, com fulano e ciclano, sempre eu fui atraído por essas pessoas. Atrair, bora buscar, vamos. Mas através do dinheiro, não do discurso, da afinidade política. Eles correram muito atrás, nunca aceitei emprego. Sempre trabalhei, sempre construí. Já fui perseguido por Lula Cabral, ele sabe muito bem disso. Mas nunca usei esse tipo de perseguição para trampolim político, que eu acho horrível. Eu não posso me dar o luxo de ser coitadinho enquanto as pessoas passam fome e necessidade na minha cidade. Se Lula Cabral me perseguiu é porque eu faço o meu papel enquanto cidadão. Estão me perseguindo? Para você ver, quando a gente tem uma versão de valor, não inversão, versão de valor, posição, de dizer basta isso, basta aquilo, a gente é perseguido. E eu não tenho feito nada demais, só tenho mostrado a realidade. E é o que a gente faz. Agora, dia 23, você é entrevistado na Carita FM e vou colocar lá os defeitos da gestão. Você é candidato a deputado estadual, claro, vou apresentar. Mas vou dizer como é que está a cidade. É uma coisa que o Gustavo vem apresentando no podcast dele. É uma coisa que o Cristiano vem mostrando que outras lideranças lá em Pontes Carvalho, na própria Associação de Igaibu, lá na Associação da Charnequinha, que vem cobrando, mas não acontece. Isso é que dói na gente. Sabe o que me dói mais? É uma pessoa querer sair como deputado federal e aí dizer que é daqui e eu chegar para a pessoa e dizer, porra, faz o seguinte, esquece isso e sai para prefeito porque tu vai ficar mais bem. Não! Então ele não tem amor, eu não vou dizer nomes, ele não tem amor ao que ele quer de verdade. Ele quer sim ter poder. Poder por poder. Sabe quem é? Não precisa nem dizer. A gente precisa entender, Gustavo, que as pessoas... Eu sou do Partido Comunista. É de um partido que não tem deputado, não tem espaço na TV. É uma candidatura que é para mostrar, de fato, os defeitos, botar posição de cidadão, de pessoa que sofre danos terríveis. Eu poderia muito bem estar no PSB, o PSB me convidou, o PDT, né, da família que é muito importante aqui na cidade, me convidou. Eu poderia estar lá em alguns partidos que me convidam. Recentemente eu tive um convite de um partido que, inclusive, disse que o fundo partidário ia garantir para a gente. A gente não tem fundo partidário. Eu estou fazendo uma candidatura de diálogo, olho a olho com a população, dizendo que esses caras que estão aí não têm competência para governar. E que eu não vou estar aliado dessa burguesia, dessa galera que quer a cidade, quer o mandato para eles, não para a população. E quem elege somos nós. Gustavo, a gente tem que entender isso. O que eu acho interessante é isso. Nós é que botamos ele lá. Quem botou os 21 vereadores foi o povo. Isso eu tenho que reconhecer. Quem botou o prefeito que está aí, com o kit merenda, com a falta de fardamento. Falta d'água nas escolas. Falta d'água nas escolas. Com falta de interesse de cuidar da população, que só faz tomar Heineken, festa, churrasco e se esquece de visitar as comunidades. Segurança, olha. Segurança pública nem se fala. A gente sabe que a gente tem um batalhão, um guarda municipal aqui na cidade. Que podia ser bem preparado. Eu, como eu digo, eu sou professor de karatê. Tem um guarda municipal que é amigo meu, o Fernando. A gente já fez um projeto que era para dar... Botaram esse baixo assim, ó, acabou. Então, quando a gente fala em segurança pública, a gente pode criar mecanismo. Segurança pública não é só a pessoa armada. A gente tem um batalhão da PM do Estado, que são tudo armados, que mata muita gente, que prende muita droga, mas que não resolve a problemática das favelas e das comunidades. São projetos como o Gustavo, um projeto como Mais Educação, um projeto poderia ter um chegar projeto próximo municipal. ao povo. Chegar próximo ao povo. Chegar a ele, atrair a visão dele para o que é bom. Tem um ditado que se diz em Portugal que a gente não atrai
abelha com sal, e sim com açúcar. A gente precisa... Eu sou um jovem que fui beneficiado por programas sociais. Por que eu penso em programas sociais? Porque eu fui beneficiado. Hoje eu sou formado em História, cara. Estou fazendo aí, né, querendo me formar em Direito. Correndo atrás para me formar. Porque é muito dificultoso para a gente. Para me formar em História, eu ganhei do ProUni uma bolsa. Mas para me formar foi muito difícil, cara. Porque tem um gasto de transporte aqui na cidade, que é caríssimo. Lá você precisa de um cafezinho, você precisa de um lanche. São 5 horas de aula. São 2 horas de viagem e mais... E o tempo da gente normal, que a gente então, é mais criança. Cara, é difícil. A gente tem responsabilidade. A gente diz assim, olha, não, tem um ProUni, tem faculdade aí aberta, tem trabalho. Mas como é que tem trabalho para a juventude, essa juventude que tem que trabalhar, porque quando a gente fica de maior, o primeiro aspecto é ajudar nossa família, nosso pai, nossa mãe que já sofre. Eu sou filho de uma mãe que tem 5 filhos, comigo 6. Então, complicado. Aumenta o custo, aumenta a vida. A gente passou muita fome e necessidade. Eu tenho orgulho de falar isso, que morei numa casa de lona. Porque minha mãe teve que lutar para ter a casa própria. Teve que buscar, teve que bater de frente com esses gestores, com esses donos do poder, que se acham donos de nossas terras, do nosso espaço. Filha de Índia, minha mãe é filha de Índia, neta de Índia, não é? Tá aqui na cidade, meu pai é negro, Gustavo, e tenho orgulho disso. Sou um amarelo, né, porque sou o mestiço, mas um mestiço orgulhoso. De olhar da onde eu vim e da onde veio os povos pernambucanos. E para onde a gente precisa chegar, para trazer um pouco de igualdade para isso. Eu não quero mais ver, porque eu lutei tanto na pandemia para que a gente atendesse essas comunidades. A gente fez uma campanha de troca de alimento por plantas, né? Eu fiz lá, eu tenho um comércio ali na Charrequinha, fiz várias mudas e enxertos para trocar por alimento. A gente conseguiu entregar 9.000 cestas básicas em parceria com alguns comerciantes da cidade. Eu posso agradecer a Vada do Arco-Íris, a outros camaradas que fizeram a campanha com a gente, né, que a gente entregou. E também quando a gente chamou a atenção fazendo protesto, ocupando o Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores, ocupando a Prefeitura, a gente chamou a atenção e eles começaram a fazer uma campanha. Porque a gente foi o único movimento que, além de fazer a campanha, a gente foi lá onde tem o dinheiro. Que quem tem dinheiro na cidade, 1 bilhão. E o mesmo de dinheiro é o executivo da cidade. Eu fiz em 2013 o campeonato nacional aqui, a gente chama Norte-Nordeste. Arrecadei 1,5 tonelada, doei para a Associação da Águas Compridas. Bati a porta, Ministério da Educação, isso com tudo, com papel, tudo ali direitinho, como tem de ser. Ministério da Educação, a Secretaria da Educação, só tocou no meu ombro, ainda brigou comigo por causa do pódio. Aí depois foi Secretaria de Turismo, que vinha muita gente de fora. 3 secretarias e nenhuma ajudou. Agora, Polícia Civil ajudou não sei quantas cestas, Polícia Militar não sei quantas cestas, o SAMU, fui nos bombeiros, muita gente aqui das praias, mas muita gente mesmo. Era 1 quilo de arroz, eu não sei, quando a gente preparou, olha cara, tava uma coisa assim, cheia de comida. Aí veio o Clério, na época era Clério, para levar, a Clério agradeceu tanto. Agora, quem podia ajudar, brigou comigo. Porque, e mais uma, como eu dava aula, era numa época de mais educação, na quadra ali do modelo, ainda me forçaram a sair da quadra depois. Porque eu estava fazendo o certo. Eu não consigo compreender. Os vereadores, eles ficam incomodados. Porque eles querem dar cesta básica agora não precisa. Então, agora imagina, 2013, se eu quisesse ser candidato, eu não já queria ser. Eu não tinha, nunca tive em mente, cara. É incrível essas coisas. Mas a gente tem que ser, Gustavo. A gente que faz essas ações, a gente tem que mostrar a nossa cara e dizer à população como de fato deveria ser feito. Porque os vereadores não fazem nada nos 3 anos de mandato. E quando vai chegando o 4º, que vai acabando o mandato dele, ele começa... Eu tenho avisado. Ele começa a entregar cesta básica, tirar RG, porque tirar RG é um direito. É um direito. É um direito. Direito do nascimento e RG, cara. A gente gasta 30 milhões na nossa cidade com auxílios sociais. É auxílio moradia, auxílio cesta básica e dentre outros auxílios. Aí o vereador usa dessa artimanha, eu vou mandar um cara meu aqui aí na secretaria que você atenda. É direito seu, não é direito do vereador fazer isso. Ao contrário, ele tem que fiscalizar se esses 30 milhões que são destinados a programas sociais na cidade estão sendo gastos com a população. Olha, se eu saísse um dia como vereador... Tem que sair. Meu Deus do céu. Primeiro, eu tinha que mandar a mulher e a menina para Portugal
E depois, todo dia morava num canto diferente, dormia num canto diferente, que eu não queria me matar, pô. Porque, a gente, quando saiu candidato a prefeito, a gente fez a mesma coisa, denunciou. Primeira coisa que a gente fez é encaminhar a Polícia Federal um pedido de guarda. De guarda, não, mas esse é o procedimento. Né? Pedir à PM também uma proteção e, claro, ter coragem de dizer, porque os negros, como o Zubim, que fugiam, como Tiradentes, que denunciou, né, imperialismo, a cobrança de imposto, que tanta gente reclama hoje, né, que nossos impostos só é para beneficiar, continua beneficiando só a burguesia, não são para beneficiar a nossa vida, melhorar a nossa vida, não são para saúde e educação, são para dar um deputado mais impostos. Isso é um absurdo. Pagar a mordomia dos caras, os caras andam de carro blindado, os caras se afastam da comunidade quando ganham, para viver uma vida da oligarquia, do poder, não para dar poder à população, Gustavo, que é terrível. Eu fico muito triste, sabe? É ser consciente político, é também tentar conscientizar a população. Não adianta eu me trancar dentro de casa e achar que sou o patamar do discurso e continuar só falando nos grupos do Zap, nos grupos, como eu fui agora para a IF, fazer uma palestra, conversar e dialogar com a população, como ex-diretor da UCES, como integrante da UESP, né? Dialogar com os jovens estudantes do Instituto Federal, da cidade universitária, dialogar com eles, dizer como é que eu sofri para me formar e é por isso que eles sofram mais um pouco pelas incompetências desses caras que comandam nosso país, nosso estado e nossos municípios. Mas acima de tudo, tá lá na rua, conversando cara a cara com a população, dizer, ó, tu passa fome, porque, tu mora em Barreira. Cristiano, querendo ou não, a função do político é estar junto do povo. Mas a gente só vê agora, Gustavo. A gente só vê agora. Tipo, como eu digo, eu passei muitos anos na Europa e a gente vê, cara, os caras juntos. Eu tô dizendo a você, eu tive com o presidente da República. Aqui eu jamais sonharia. Se eu chegar junto a um presidente da República aqui, deve ter meio mundo de segurança. O cara lá, tipo, tava um oficial ou outro. O resto era tudo pessoas normais e pegou minha filha num braço, tudinho. Quer dizer, tá faltando isso no Brasil. É porque lá em Portugal a vida, o salário traz dignidade. A gente tem violência, tem roubo. Mas em todo lado do mundo tem. Mas aí a graduação é quase nenhuma. Você tem que subentender isso. Quando a gente traz uma igualdade, um salário digno para todo mundo. Por exemplo, o cara que recebe R$1.000 hoje consegue viver, Gustavo? Vamos lá, ele recebe R$1.260, se eu não me engano, o salário daqui do Brasil. Aí a gente faz uma correlação. O cara paga um aluguel de R$500. Paga luz e água, 150 mais 150 vai 300, 800. Paga o transporte público, né, da criança para ir para a escola. Paga o lanche, o caderno. Já está em negativo. Então, a gente não tem uma vida digna, a gente não consegue nem manter o básico. É um básico. Quando a gente vai fazer uma feira hoje, por exemplo, hoje piorou bastante, né? Os impostos, né, o ICMS, por aí vai, de alimento é muito alto. Eu sou a favor que acabe todos os impostos da cesta básica. Cancele mesmo, é todos os impostos. Não é para parar uma cesta básica, porque nosso Estado, ele cancela os impostos quando faz uma cesta básica. Aquele quadradinho do básico, do produto pior que tem no mercado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa do feijão, do arroz, da fubá, dos melhores, de melhor qualidade. Certo que eles vão deixar de produzir, porque eles querem encarecer mesmo e enriquecer na miséria do povo. Mas a gente precisa... jogando fora tomate, jogando fora isso, porque tá em excesso e não doa. Epa, isso exato. Aí é isso também deve ser um programa de governo. Abastecer a população com o necessário é um programa de governo, é um direito humano, está na Constituição de 1988, cara. O que me dói mais é isso. Está na Constituição, é lei, mas os caras não garantem. Por que não garantem? Porque ele quer a pessoa passando fome e necessidade. O exemplo é a nossa cidade. É oprimido, é a nossa cidade, veja só, é a 4ª cidade mais rica do estado de Pernambuco. Palmares não chega a nem ser a 20ª cidade mais rica. Palmares tem um hospital de ponto chamado regional, que os políticos da nossa cidade levam para lá para fazer cirurgia. Leva para lá para cortar, fazer a cirurgia, deixa o cara lá abandonado, traz de volta, joga aqui em casa, sem passar o mínimo de descanso. Essa é a política que a gente sonha? É isso que a gente quer, a gente tem uma cidade rica, a gente poderia ter um hospital de ponta, seja regional. A gente sabe ali, meu irmão recentemente quebrou o dedo, Gustavo, eu fiquei muito triste mesmo. Porque quando eu fui visitar ele lá no Dom Helder, tinha uns 20. Sabe, e quando eu fui gravar, o policial chegou, tomou o celular da minha mão e tal.
no meu direito de cidadão, porque qualquer funcionário público está na Constituição também, ele deve ser gravado. Eu não digo uma pessoa privada, eu privar, o cara está trabalhando na vida dele particular, eu chegar lá e gravar a vida dele. Não é não? Olha, agradeço muito ter vindo. Falou um bocado. Obrigado. Gente, tá aí Cristiano Romão. Espero que vocês tenham prestado um bocadinho de atenção, tem boa vontade, tem vontade de trabalho. É daqui da terra. Tenta ajudar ele, gente. Eu não tinha deputado estadual. Hoje eu já tenho. Hoje eu posso indicar Cristiano Romão. Vamos lá, força nisso aí, gente. Agradeço muito. Eu me chamo Gustavo Oliveira. Cristiano Romão, cidadão cabense, com a vontade imensa de ver uma cidade melhor para todo o povo cabense. Construir ao lado do povo. É necessário. Dialogar com o povo é um compromisso. Obrigado, Romão. Obrigado, meu irmão. Então, pegar uma coisa de